Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e nesse vídeo eu vou explicar como é que funciona a segunda lei de Newton e também explicar como é que funcionam duas forças específicas que atuam com a segunda lei de Newton, que é a força-peso e a força normal. A segunda lei de Newton basicamente é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, e como mencionado no vídeo anterior, aqui a gente está trabalhando o que faz um corpo se movimentar. Não só se movimentar, mas na verdade mudar sua velocidade, ou seja, atribuir a ele uma aceleração. Coisas que a gente viu em cinemática, que velocidade e aceleração são entes cinemáticos que dizem como que o corpo está se movimentando. Mas agora a ideia é entender o que faz esse corpo se movimentar, que no caso foi visto na aula anterior, que é uma força, e como que essa força vai estar atrelada ao movimento de um corpo. Querendo ou não, a explicação é bem sucinta, mas é a seguinte: quando você aplica uma força num corpo, ou seja, quando você empurra algo, quando você puxa algo, você está aplicando basicamente uma força, você está querendo alterar a velocidade daquele corpo. E quando é aplicada essa força, o princípio fundamental da dinâmica nos traz uma equação geral que vai servir para qualquer força sendo aplicada sobre qualquer corpo. Claro que isso não há um limite que está atrelado ao mundo clássico, mas eu não vou entrar profundo nesse quesito em específicos pelo arcabouço da aula. Mas essas forças elas vão sempre seguir meio que a noção desse princípio fundamental da dinâmica, que é o seguinte: se você aplica uma força no corpo, ele vai tender a mudar sua velocidade, ou seja, ele vai adquirir uma aceleração. Porém, quanto mais massivo for o corpo, mais difícil vai ser, ou seja, menor vai ser a alteração dessa velocidade. Então a aceleração vai ser menor. Então, aplicada uma força no corpo, você vai ter a aceleração que vai ser diretamente proporcional a essa força, mas você tem uma coisa chamada massa inercial nesse corpo, que é o que a gente vê como quilogramas no dia a dia. Essa massa inercial é basicamente uma massa que vai dificultar a variação do movimento quando você aplica uma força sobre ela. Não vou entrar também aprofundando na natureza dessa massa, mas é algo interessante de se pesquisar e de se trabalhar. Mas como foco é o ensino médio, vamos só entender que toda força aplicada no corpo vai causar uma aceleração que vai depender inversamente dessa massa. Quanto maior for a massa, mais difícil vai ser de você acelerar um corpo, basicamente, aplicando uma força sobre ele. Que nos traz a equação clássica de F igual a m vezes a. Que, para ter uma lógica melhor assim na cabeça, eu gosto de pensar que a aceleração vai ser igual à força dividido pela massa. Ou seja, a aceleração produzida no corpo vai ser diretamente proporcional à força. Quanto maior a força, maior a aceleração, e vai ser inversamente proporcional à massa. Quanto maior for a massa do corpo, menor vai ser essa aceleração aplicada a uma determinada força. E por que isso é importante? Porque você tem várias forças que atuam diferentes nos corpos. E entender a equação geral faz com que você chegue a vários resultados, pegando várias equações de coisas, de fenômenos da natureza que são aplicados a isso. Física é uma ciência muito experimental, então tem as forças e as coisas que são estudadas, muitas das vezes são descobertas primeiro experimentalmente e dada uma equação com os experimentos que aproximam mais da realidade o que você está trabalhando. A partir dessa explicação aproximada da realidade, você vai ter maneiras de descrever coisas que você está estudando com a linguagem matemática e com a linguagem de como a natureza funciona com a física no geral. E, para eu acabar não esquecendo, no sistema internacional, quando você trabalha com força, você está trabalhando com Newton, que a gente viu na aula passada também nas questões. Mas a massa no sistema internacional é quilogramas e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então Newton é basicamente a mesma coisa que você pega quilogramas e multiplicar por metro segundo ao quadrado. Claro que não com essa simplicidade toda, você tem uma lógica física por trás. Mas você no sistema internacional, você sabe que dentro do valor Newton, você tem essas unidades de medida. Então sempre que você tiver unidade de massa em gramas ou em outras unidades, converta para quilogramas. A aceleração dificilmente vai aparecer algo diferente de metros por segundo ao quadrado, mas sempre verifique. E como a velocidade pode aparecer em quilômetros por hora, você descobrir uma aceleração a partir da velocidade, é bom mudar para o sistema internacional, que é metros por segundo, e a partir daí você resolver os problemas. E então, entrando na noção de duas forças específicas que existem, que resolveram algumas questões aqui e dar uma explicação mais palpável do que você vai ter que trabalhar, é a força-peso, que basicamente está atrelada com a força que o campo gravitacional, que é a aceleração gravitacional, que também é algo bem mais complexo de se falar do que só simplesmente falar que é a força que
o planeta tá agindo sobre nós, mas basicamente, tipo, uma síntese é que a força-peso vai ser o peso de cada corpo, ou seja, é a massa do corpo vezes a aceleração gravitacional de onde o corpo está colocado. Observe que é a aceleração gravitacional, então essa aceleração ela vai estar atrelada a todos os corpos em queda. Isso chega inclusive a uma conclusão que Galileu trouxe essa questão para a gente de que os corpos com massas diferentes caem com acelerações iguais, ou seja, corpos com massas diferentes vão cair de maneira igual. E isso não era bem visto na época, mas hoje em dia a gente chegou nessa conclusão e há várias histórias e coisinhas que eu não vou acabar entrando no mérito muito, porque eu não sei da veracidade, mas histórias de que ele foi lá na Torre de Pisa e jogou dois corpos com massas diferentes e mostrou de que eles cairiam ao mesmo tempo, chegariam no chão ao mesmo tempo. Mas a aceleração gravitacional, conhecida normalmente como G, ou aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ou mais aproximadamente ainda 9,8 metros por segundo ao quadrado, que, entrando no mérito também, ela é diferente em cada ponto do planeta Terra. Ela vai ser um valor que, quando você vai trabalhar com o peso dos corpos, você vai ver qual valor que a questão vai te dar. E você vai basicamente multiplicar a massa desse corpo por essa aceleração e vai descobrir a força-peso. E a força normal, é importante dizer que quando algo é normal a outro, ou seja, se você tem uma reta normal a outra, você está falando de algo que está perpendicular a outro corpo. Então a força normal é uma força que ela vai estar perpendicular ao plano e ela vai ser uma força de contato. Ela também surge a partir da terceira lei de Newton, que quando eu for falar da terceira lei eu retorno nesse conceito, mas basicamente quando um corpo ele está em contato com outro corpo, existe uma força que esse outro corpo vai agir sobre esse corpo. No corpo 1, corpo 2 já começando a ficar confuso, mas existe uma força de contato que é conhecida como força normal e que vai ser perpendicular ao plano onde está sendo atuada essa força. E essa força depende exclusivamente de quanta força, vamos dizer, um bloco em cima de uma mesa, esse bloco está colocando nessa mesa. Ou seja, se o bloco tem 5 kg e ele vai estar numa mesa, o seu peso vai ser 5, vou dizer que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então o seu peso vai ser 50 newtons. Então a força que ele está aplicando ali é 50 newtons. Para o corpo permanecer parado, porque ele está parado, você tem uma normal de 50 newtons também. Mas se você pega e força mais ainda o bloco, você bota, sei lá, mais 10 newtons forçando, você vai ter uma força de 60 newtons para baixo. Então a normal ela vai acabar tendo que ser 60 newtons para cima, a não ser que a mesa quebre. Mas vamos colocar numa situação ideal que a mesa não quebre, você tem uns 60 newtons para cima. E nas questões também vai ficar melhor de visualizar isso que eu estou falando. Mas resumindo, a equação fundamental da dinâmica, o princípio fundamental da dinâmica, com a segunda lei de Newton, trata de que a força é igual a massa vezes a aceleração. A força-peso é uma força atrelada ao campo gravitacional, então é a massa vezes a aceleração da gravidade. São equações diferentes, mas que você pode igualar, porque no fim, como eu falei, essa equação de Newton ajuda você a pegar outras noções e a partir daí você ir descobrindo resultados do que você quer descobrir. E a força normal vai ser uma força de contato, não tem uma equação específica, mas basicamente é uma força de contato que ela é perpendicular ao plano que está sendo colocado. E agora vamos para as questões para dar uma explicação mais palpável disso tudo que eu estou falando. Peraí. Se você chegou até aqui no vídeo, então você tá gostando do que eu tô fazendo e talvez você esteja entendendo o conteúdo a partir da minha explicação. Então eu estou aqui para pedir uma ajuda com duas coisas específicas. Uma tem um tempo limitado, então ele vai estar atrelado ao tempo que esse vídeo foi lançado, e o outro é para quando você quiser, mas eu não sei se vai ter tempo limitado ou não. Uma das coisas é o pedido de ajuda no Apoia-se, que é uma forma de você apoiar o meu conteúdo e receber algumas recompensas com base no valor que você dá mensalmente. Se você quiser dar só R$3 mensalmente para mim, de maneira a apoiar eu fazer o que eu tô fazendo, porque eu não ganho nada basicamente ainda com o que eu tô fazendo na plataforma, seria de grande ajuda para continuar o projeto do que eu quero fazer. E o 2 é uma ajuda mais do momento mesmo, então isso daqui pode ser que não continue daqui para frente, mas no tempo que você estiver vendo esse vídeo, eu tô próximo de lançar um livro, só que eu preciso arrecadar o dinheiro, basicamente conseguir o dinheiro para o lançamento. Então eu criei uma vaquinha para meio que juntar esse dinheirinho para conseguir lançar um livro que não é de física, é um livro mais de literatura, sobre filosofia. Na vaquinha vai estar explicando melhor sobre do que se trata esse livro que eu escrevi e que eu tô próximo de lançar. Então seria de grande ajuda. Então se você tá vendo até aqui e você tá gostando do conteúdo, pensa aí se não dá para dar uma ajudinha para mim, para tanto continuar o projeto aqui dos vídeos de física, quanto para lançar o livro que eu passei uns 2 anos escrevendo, e isso eu espero que dê certo.
É isso. Muito obrigado e pode continuar com as questões. Basicamente, eu peguei 4 questões. São 2 sobre, necessariamente, segunda lei de Newton e 2 sobre forças específicas que vão estar aqui nesse outro lado, que são sobre a força peso e a força normal. Mas vamos trabalhar em como funcionam essas forças aqui, como funciona esse assunto no quesito de questões. Aqui ainda estou também no tópico 1 do livro Tópicos de Física, na parte de Dinâmica, que é a parte 2, e peguei a questão 22 e a questão 30 para falar da segunda lei de Newton. Na questão 22, ele fala o seguinte: a velocidade escalar de um carrinho de massa 6 kg, sempre bom se atentar aos valores e às informações que são dadas nas questões, ou seja, a gente já tem um carrinho que tem uma massa igual a 6 kg, importante, que percorre uma pista retilínea varia em função do tempo, conforme o gráfico ao lado. Determine a velocidade escalar média do carrinho no intervalo de 0 a 20 segundos. Isso aqui retorna a um assunto anterior, que seria de cinemática. Então, vou passar mais rápido nessa letra A. Basicamente, quando você tem um gráfico de velocidade pela posição, quando você pega a área do gráfico que você vai medir, você vai descobrir a variação da posição, ou seja, o ΔS, simplificadamente falando. E por que eu quero o ΔS? Porque a velocidade média de um corpo é basicamente o ΔS, o quanto de espaço foi percorrido, pelo ΔT. O ΔT a gente já tem, são os 20 segundos. O ΔS eu preciso descobrir. Você poderia usar outras equações. Eu poderia descobrir a aceleração aqui no ponto de 0 a 10, descobrir quanto ele se movimentou daqui até aqui, depois você descobrir quanto ele se movimentou daqui até aqui. Pode. Mas se você tem uma ferramenta que facilita o cálculo, eu recomendo que você utilize a ferramenta. Então aqui a área desse gráfico abaixo da reta, em que você tem tempo em segundo e velocidade em metros por segundo, você vai ter uma situação em que aqui eu vou ter um trapézio, basicamente um trapézio retangular. Eu vou ter aqui a base maior, que seria 10, e a base menor, que seria 10, e a base maior, que seria 20. Nossa, mas ficou bem feinho. E aqui a altura, que seria 12. A equação da área de um trapézio vai ser a base menor mais a base maior multiplicado pela altura dividido por 2. Então isso aqui a base menor é 10, a base maior é 20, a altura é 12, isso tudo dividido por 2. 12 dividido por 2 aqui eu posso dizer que é 6. E eu posso dizer que 10 mais 20 é 30. Então aqui fica 30 vezes 6. Então aqui seria 6 vezes 3 dá 18, 180 metros. Tudo bem? Aqui eu tenho 180 metros que vai ser movimentado. Então a velocidade média, nesse caso aqui, vai ser 180 metros dividido por 20 segundos. Corta esses zeros. 18 dividido por 2 dá 9 metros por segundo. Letra A, só para a gente dar uma relembrada de como é que funciona a cinemática. Agora a letra B fala: a intensidade da força resultante no carrinho nos intervalos de 0 a 10 segundos e de 10 a 20 segundos. Dando um spoilerzinho, de 10 a 20 segundos, aqui a velocidade é constante. Não é spoiler, é a resposta. Se a velocidade for constante, a soma das forças é igual a 0. Então, de 10 a 20, de 10 segundos a 20 segundos, a força vai ser igual a 0. Tudo bem? Agora, de 0 a 10, aqui eu tenho uma inclinação, tenho uma reta. Então, aqui eu tenho uma aceleração que é constante. Eu vou ter uma reta aqui inclinada. E essa aceleração constante, eu consigo descobrir qual é o valor dela, pegando qual foi a variação da velocidade numa variação de tempo. No caso aqui, a velocidade variou 12 metros por segundo, porque é o final menos o inicial é 0, então fica 12 metros por segundo dividido pelo tempo, que é 10. Então aqui fica 1,2. E por que é importante eu saber a aceleração? Porque a gente tem a equação que a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho uma massa que foi dada bem no começo da questão, então é importante você anotar o que está sendo dito, e eu descobri qual a aceleração, para descobrir qual a força, é basicamente eu colocar na equação. A massa é 6 e a aceleração vai ser 1,2, que aqui daria exatamente igual a 7,2 newtons. Tranquilo, finalizado. Agora vamos para a questão 30.
A 30 fala o seguinte: como tem 4 questões, vou tentar ser um pouco mais rápido para não deixar o vídeo muito longo. Uma caixa contendo livros com massa igual a 25 kg, ou seja, a massa da caixa, assim, aí você tem toda uma historinha, mas aqui eu tenho um bloco com 25 kg. Será arrastada a partir do repouso sobre o solo plano e horizontal sob a ação da força constante F de intensidade de 160 newtons, representada na figura abaixo. Então tem essa força que está sendo aplicada para cá, nessa direção aqui, de 160 newtons. Sabendo que ao longo do deslocamento a caixa receberá ao solo uma força de atrito de intensidade de 50 newtons, e força de atrito não falei sobre ainda, mas é basicamente a força que vai estar contrária à tendência do movimento. Então se ele está indo para a direita, a força de atrito vai ser contrária. Eu quero saber qual a aceleração que será adquirida pela caixa. Primeiro eu vou ter uma questão. É importante você saber, como foi mencionado, acho que já, saber quais as forças que estão atuando no corpo. Eu vou ter uma força peso para baixo e eu vou ter uma normal aqui para cima, porque o corpo não está indo nem para cima nem para baixo. Na verdade, eu não sei se o corpo está indo nem para cima nem para baixo, mas eu vou descobrir agora. O peso do corpo é a massa do corpo, 25, vezes a aceleração, vezes g, que normalmente é 10 metros por segundo quadrado, ou 9,8. Vamos botar os 10 metros por segundo quadrado atribuindo que esse corpo está na Terra. Então o peso aqui seria uns 250 newtons. Eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. Essa força aqui, só para não fazer muita conta, ela é de 160 newtons. Então a força vertical que está sendo aplicada vai ser obviamente menor que 160 newtons. Por que eu estou fazendo isso? Porque se ela é menor do que 160 newtons, ela obviamente é menor do que 250. Logo o corpo não vai se movimentar nem para cima nem para baixo. Então eu vou precisar só trabalhar com a força que está na horizontal e eu vou ter o corpo só se movimentando na horizontal. E aqui a força na horizontal só tem um ângulo de 60 graus aqui. Eu vou dizer que essa força em x vai ser igual à força multiplicado pelo cosseno de 60 graus. Então aqui a força é 160 e o cosseno de 60 graus vai ser 1 sobre 2. Então isso daqui dá 80 newtons. A força resultante seria, se eu vou atribuir que para a direita é positivo, para a esquerda então é negativo. Então eu vou pegar 80 que está para a direita menos 50. Isso daqui vai dar 30 newtons. Tendo a força e tendo a massa, eu tenho a aceleração, porque a força resultante vai ser massa vezes a aceleração do corpo. Então aqui eu tenho que 30 vai ser igual a massa, que é 25, vezes a aceleração, que eu não sei qual é. A aceleração vai ser 30 sobre 25, que dividindo ambos os lados por 5, 30 por 5 dá 6, e 25 por 5 dá 5. Fica 6 sobre 5. Eu vou deixar aqui, botar em metros por segundo ao quadrado, sempre bom lembrar de colocar aqui a unidade de medida. E vou manter aqui 6 sobre 5. Por que eu vou manter 6 sobre 5? Porque eu ainda vou fazer conta e é muito melhor trabalhar com fração. Porque ele fala, o intervalo de tempo que ela gastará para percorrer os primeiros 2,4 metros. E aqui a gente volta para a cinemática um pouquinho também. Porque na cinemática você tem aquela equação que a distância vai ser igual a distância inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, seja aqui a equação horária dos espaços no movimento em uma dimensão só, quando você está com uma aceleração constante. Só que aqui, a gente está trabalhando, a gente pode atribuir que a posição inicial dele vai ser 0. Eu posso atribuir isso, para facilitar inclusive minhas contas. Só que esse ponto aqui é o ponto 0, então a posição inicial é 0. A velocidade inicial, se o corpo está partindo do repouso, ele diz em algum momento aqui, parte do repouso, isso é importante, a velocidade inicial é 0. Então aqui eu vou ter só que a distância vai ser igual a t quadrado sobre 2. Substituindo, eu vou ter que a distância, 2,4. Eu boto aqui a aceleração, vai ser 6 sobre 5. Aqui tempo quadrado sobre 2. 5 vezes 2 dá 10.
Aí eu passo 10 para cá para cima multiplicando, fica 24. E eu passo 6 dividindo. 24 sobre 6 vai ser igual a tempo ao quadrado. Vai ser bem conveniente porque vai chegar num número bonitinho. Aí você sabe que você está indo no caminho certo, dependendo da questão. E que 24 dividido por 6 dá 4. Então se o tempo ao quadrado é 4, o tempo vai ser aos 2 segundos. Poderia pensar, mas não é mais ou menos 2? Tá, a gente vai usar uma lógica física aqui. Eu não vou estar trabalhando com tempo negativo, então não vou estar trabalhando com antes do momento inicial. Então eu vou pegar um intervalo de tempo positivo, que ele vai demorar 2 segundos para chegar na posição que eu tô querendo. Cadê? Tá, aqui foram as questões que trabalham com a segunda lei de Newton. Agora as questões que trabalham com força de P, força, peso e é normal, vão ser muito mais tranquilas. Inclusive por isso que eu resolvi não colocar em um vídeo à parte. Porque 37 aqui fala o seguinte, é da Cassegrain Hill, RJ. Um pedaço de giz é lançado horizontalmente de uma altura H. Desprezando a influência do ar, a figura que melhor representa as forças que agem sobre o giz é... Tá, a letra A está dizendo que tem uma força na horizontal sendo aplicada sobre o giz. Não tem nenhuma força na horizontal sendo aplicada sobre o giz aqui, a não ser que ele falasse que tem alguma coisa na horizontal sendo aplicada. Ele disse que ele foi lançada de uma altura H aqui na Terra, basicamente. Ele vai atribuir que ele está na Terra. Então ele só tem uma força que está sendo aplicada sobre ele e que é para baixo, que é a força peso. Então, em resumo, você vai encontrar a questão que não tem nenhuma força horizontal. Aqui também não faz sentido ter uma força para trás, mas você tem o único que é a letra E, que é a que tem uma força para baixo, porque a única força atuando no corpo nesse movimento, como não tem o ar, a resistência do ar, vai ser uma força que vai estar sendo atribuída para baixo. Ele tem uma velocidade na horizontal, mas não é uma força. A velocidade não é força, inclusive tem unidades diferentes. Aqui você pode até raciocinar nessas daqui que você tem uma força para cá e uma para cá, isso faria com que o movimento ficasse para cá. Não necessariamente, isso faria com que tivesse uma força resultante para cá, mas não que o movimento fosse necessariamente para cá. Porque lembrando, velocidade é diferente de força e a força ela causa uma aceleração, que é uma mudança na velocidade. Mas se existir já uma velocidade, como existe uma velocidade na horizontal, porque nada faz com que esse corpo meio que vá para trás, na teoria aqui, ele vai sempre estar indo para horizontal e para baixo. Para baixo porque se der a força peso, para horizontal porque foi lançado. Então ele, a partir do momento que ele saiu, ele vai ter uma velocidade inicial que vai permanecer constante enquanto ele se movimenta. E aqui na letra D, segue também o mesmo princípio, não faz nenhum sentido ter uma força para cá para cima que está sendo atribuída ao corpo e não tem a resistência do ar, então vamos pela simplicidade aqui, letra E. E a 42, ela é da FUVEST, um homem que tenta levantar uma caixa de 5 kg que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica sobre a caixa é, ou seja, ele está perguntando para mim, qual a força normal que está sendo aplicada sobre a caixa? Então aqui eu vou basicamente desenhar o que está acontecendo. Esse aqui, imagina que essa... Nossa, mas aqui foi com Deus. Eu falo, pô, imagina que tá reto, que tá bem pertinho de ficar reto, mas foi com Deus. Tá, aqui eu tenho uma caixa. Ela tem 5 kg e aqui eu tenho a gravidade que está 10 metros por segundo para baixo. O peso dela vai ser igual a 50 newtons, porque vai ser 5 kg vezes 10 metros por segundo. Ele está aplicando uma força para cima de 10 newtons, então eu sei que tem uma força para cima de 10 newtons sendo aplicada por esse cara. Então, consequentemente, a força resultante vai ser uma força para baixo. Nossa, mas a bagulho diminuiu o tamanho. Então vai ser uma força para baixo, que vai ser 50 menos 10 de 40 newtons. Como o corpo, em teoria, está parado em cima da mesa, então a mesa vai estar aplicando uma força contrária a ele, que é a força de contato, que é perguntado. Essa força de contato que está sendo aplicada vai ser exatamente o valor da força resultante para que o corpo esteja parado. Então a gente vai ver uma consequência. O corpo está parado, soma das forças é igual a zero, então tem uma força para cima que é de 40 newtons. Então aqui é a letra D. Perfeito, tranquilo, sem muitas complicações. É isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Tem mais vídeos aí no canal e eu pretendo não parar meses e meses de gravar, mas muito obrigado e tchau.